Meu nome é Paula, sou psicóloga clínica e estou aqui para divulgar o nosso canal da Sobrata, da Sobracast, que a gente está fazendo esses vídeos para poder falar um pouco de família, um pouco da quarentena, um pouco de tudo que está acontecendo em cima dos transtornos alimentares. E aí eu espero que vocês sigam a gente no Instagram e possam enviar os temas, sugestões, o que vocês quiserem para a gente poder conversar aqui, tá? E a gente está programando novidades de grupos de estudos e algumas outras surpresas para as próximas vezes. Então vamos lá, eu estou com a Luciana e com a Ana, vou passar para elas se apresentarem e depois a gente continua falando. Olá, eu sou a Luciana Lima, sou psicóloga, também especialista em transtornos alimentares, obesidade, cirurgia bariátrica. Sou Ana Maria Murta, estamos no nosso terceiro encontro, fazendo essa série, conversando, dialogando sobre família, sobre os excessos dos transtornos, afetos, pandemia, o que está acontecendo no momento atual. Espero que vocês sigam a gente no nosso canal e o Paulinho depois vai colocar o Instagram, o endereço de tudo rodando no final para vocês saberem onde nós estamos. Valeu, Paulinho. Vamos lá. Quem quer começar, então? A Luciana ia falar sobre um tema, né? Bom, eu posso começar. Então vai. Bom, hoje eu pensei em trazer para vocês aliás, nós combinamos, né? De trabalhar um pouco e trazer para vocês o tema sobre família, né, na pandemia, no isolamento social, fazendo aí uma articulação com os transtornos. E eu, particularmente, nesse primeiro momento, gostaria de falar um pouco sobre os afetos, né, a família e os afetos na pandemia. O momento atual desperta angústias primitivas dentro de nós, né, devido a noção mais evidente que são a finitude e a fragilidade que nós enfrentamos diante da pandemia e do isolamento social. Então, os desdobramentos dessas convivências intensas, né, familiar, variam de acordo com o estabelecimento dessas relações anterior à pandemia, né? Quer dizer, vão ter desdobramentos desse incentivão, né, se a gente puder falar, da convivência familiar. Com o desaparecimento das certezas, né, que construíam o nosso modo de vida, é natural que haja ansiedade. Isso, inclusive, pode ser um estímulo para baixarem as defesas, as nossas defesas, né? A gente fica mais humilde, então, dá a convivência ser mais amena, né? Agora, manter o equilíbrio em situações de muito estresse emocional depende dos recursos psíquicos de cada um e a criação de um ambiente de harmonia, né? Um ambiente harmonioso e um cuidado dentro de casa, que teria que ter uma aceitação, né? Seria bom, né, que tivesse uma aceitação das diferenças e um começo seria aí um bom começo de uma redução das desavenças, né? Agora, o que a gente pode ver aí? Que a origem desses atritos, desses desentendimentos, eles não estão ligados a um sentimento de desprezo pelo outro. Ao contrário, ele tem a ver com uma dinâmica do afeto. Ana, me perdi. Peraí, só uma coisa. Sentimento de desprezo do quê? Que eu não ouvi, desculpa. Pelo outro. Ah, pelo outro, tá. Né? Que eu estou falando aqui de desavenças, né? Desse intensivo das relações dentro de casa, com as mesmas pessoas, né? 24 horas por dia, né? E que, então, como é que a gente ia manter, como é que a gente poderia manter esse equilíbrio emocional, né? E aí, para manter o equilíbrio emocional, isso vai depender muito dos recursos de cada um, né? De cada um, recursos psíquicos de cada um, né? E aí, a partir disso, uma criação de um ambiente mais harmonioso, mais cuidadoso. E aí, eu queria falar um pouquinho da origem desses atritos, né, que acontecem em casa, né, desses desentendimentos, que nem sempre, quer dizer, eles não estão ligados a um sentimento de desprezo pelo outro. Não é porque eu te desprezo que eu vou ser ríspido com você, que a gente vai brigar, que a gente vai ter um atrito, né?
pelo contrário, tem a ver com a dinâmica do afeto. Quer dizer, os nossos vínculos são efetivados nesse esquema, tá? Que poderia ser comparado a uma união meio conturbada entre o amor e o medo de perder, né? Quer dizer, o que está em questão aí, a presença constante entre os membros da família, é o temor da perda. Fica exacerbado e as agressões verbais e discordâncias são os mecanismos próprios do inconsciente de amar alguém. Os próprios mecanismos do inconsciente de amar alguém, é próprio do inconsciente essa presença constante de temor de perda, né? Fica exacerbado aí. Vou falar mais um pouquinho da afetividade, que é aquilo que rege as nossas relações de contato, mas o preço que a gente paga para lidar é com o medo, né? É o medo de perder. Outro mecanismo que interfere nessa convivência intensa na mesma casa, reconhecer demais o outro, né? Então, nessa maratona de 24 horas com as mesmas pessoas, é provável que cada um mostre o seu lado mais frágil, indefeso, suscetível, né? Que aí as mágoas, e isso vai demandando mais amor e compreensão. Normalmente, nas relações com crianças e adolescentes, os sintomas de ansiedade e tristeza, eles têm impacto na constituição psíquica dessa criança. Quer dizer, os sintomas têm a ver com a constituição psíquica de cada um, né? Não dá para a gente falar, então vamos fazer isso com esse sintoma, depende, porque às vezes tem uma situação que o sujeito vai reagir com tristeza e se ele for indagado, ele vai dizer por causa disso, disso, disso. Então, como é importante nesse momento que perguntem, que ponham essas crianças e os adolescentes para falarem, né? O que eles estão sentindo, o que eles estão... Se você percebe que um choro, de repente, uma irritabilidade, né? Algo que não acontecia, né? Se já acontecia, se já era estruturado, se já existia um sintoma, isso vai exacerbar, né? E nesse momento de privação, isso vai exacerbar. Então, assim, um caminho que facilitaria seria colocá-los para falarem, né? E uma coisa que eu acho assim muito interessante, que aí partiria dos pais, quer dizer, eles próprios, assim, ajudando aos filhos, eles falando dos próprios sentimentos, das próprias angústias, dos próprios temores, né? Que aí, nesse sentido, a criança, ao ouvir, ou o adolescente, ouvindo isso, ele pode se identificar com aquele sentimento do adulto. E aí fica mais fácil para ele reconhecer esse sentimento dele, né? Quer dizer, a importância desse reconhecimento. Depois eu queria falar um pouco, vamos ver, eu quero ouvir a Lu, me lembrei muito do último encontro que a gente teve, que ela falou sobre os afetos, falando da questão do fala o que você sente, diga o que você sente. Antes da gente ir para a Lu, queria só que você falou um negócio, eu lembrei de uma coisa super importante, desse negócio de você estar na convivência em casa, né? Que isso é muito complicado. Aí eu lembrei daquela metáfora do porco-espinho, que eles viam, o grupo de porco-espinho vive junto na natureza. Só que quando eles chegam, tá no frio, eles chegam muito próximo para se aquecerem, eles se espetam, aí eles têm que se afastar, aí eles sentem frio, aí eles voltam para se aquecer. Então eles vivem nesse movimento de vai e volta, assim, que é infinito. E é a gente na família, né? É muito complicado, você ainda mais na quarentena, tá confinado e tendo que se espetar o tempo inteiro. Desculpa a interrupção aí, vai para a Lu. Não, foi ótimo você ter tocado nesse ponto, porque é isso mesmo. Como é que a gente vai criar esse afastamento, essa individualidade, uma certa privacidade, né? Que é importante, esse respeito também pelo outro, porque vão se espetar, né? Como uma reação. Então, de fato, né? Observar, né? A fragilidade de cada um e tentar preservar aí a individualidade e a privacidade de cada um. A gente está falando de um tipo de família, né? É claro que tem situações que estão passando escassez, onde isso não é possível, né? Situações muito mais drásticas e muito mais difíceis de sofrimento, que é um confinamento num espaço pequeno, onde há uma ameaça de desemprego, de falta de uma situação econômica difícil, né?
Mas é isso mesmo que você falou, eu achei bem interessante, né? Poder criar assim, uma privacidade e né, respeitar um pouco esse espaço de cada um. Tem uma situação, eu compartilhando com um colega outro dia, uma situação clínica em que uma moça, uma jovem, né, começou a ela fazia sessões presenciais, passou a fazer sessões online, né? Uhum. E ela tem uma situação muito complicada ela vive com uma mãe assim muito invasiva. Então, o analista aí foi acompanhando como foi difícil engatar nesse atendimento online. Ela não tinha quase que um espaço em casa para ser atendida, para conseguir ter a privacidade dela. Então, ela foi acompanhando, o analista foi acompanhando, ela procurando um espaço e ela falando baixinho para que as pessoas não escutassem, né? Ela acabou no banheiro. Foi onde ela conseguiu fechar a porta e Conseguir, né, o espaço. conseguir um espaço para falar. Mas os sintomas ficam exacerbados, né, Paula? Então, Meu interesse em estudar a família, ele começou a aparecer nas repetições que eu estava vendo na clínica. Então, veio uma família, uma pessoa e fala das coisas da família, e aí você vai vendo, aquilo apareceu já na família algumas vezes. Então, essas repetições de algumas características e patologias na família são muito interessantes. E daí que eu comecei a ver um interesse maior nesse tipo em abrir a história da família, né? Assim, eu chegando no consultório, eu tendo espaço, eu já faço o genograma da família, porque você vê muita coisa se repetindo ali, desde o alcoolista, sabe, droga, a própria obesidade, é muito interessante. E aí, assim, só um atalho aqui, um atalho não, um caminho de lado, eu tô lembrando, eu atendi uma garota de programa há um tempão, e assim, as questões delas nem eram em relação ao trabalho dela, eram em relações familiares. No genograma dela foi interessantíssimo, porque abriu, assim, uma prima do pai era garota de programa também. E como é que assim, como é que você vai? Ela não sabia, ela foi descobrindo isso depois. Então tem muita coisa que aparece lá que é muito interessante. E aí eu tinha pensado em falar hoje também, que era para dar uma misturada, que era assim, as condições do surgimento dos transtornos alimentares, né? E para chegar na família. Então tem eu pensei nisso, né? Foi aquele fator individual que marca os traços de personalidade da gente e o sociocultural, que são os valores e as concepções que são socialmente partilhados, né? Que é o lugar que a gente vive e tal, são os ideais de beleza do local que a gente mora. E aí uma coisa que eu acho super interessante nisso, que o entendimento de magreza da nossa sociedade, ela marca em cima assim, da perda de peso, que ela é vista como uma vitória, uma conquista, uma virtude, autodisciplina. E o ganho de peso é assimilado como derrota, descontrole e falta de direção. Então, isso aí, assim, por mais que a gente tente escapar disso, a nossa sociedade marca isso aí. E, assim, os fatores socioculturais que são importantes, que são decisivos no aumento dos casos de transtornos alimentares. Se a gente vive numa cultura dessa que eu acabei de falar, né, onde a magreza é virtude, a gente, obviamente, isso marca o aparecimento dos transtornos alimentares. Tem o fator familiar hereditário, que não tem como a gente ignorar, né? São, assim, a carga hereditária, né, importante. E tem também os mecanismos de transmissão que são intrafamiliares, que é o transmitido em cada grupo da família. A via biológica, que é a herança genética, e esses padrões de interação familiar. Tá? Então, tudo isso marca. A história dos membros de uma mesma família, como aquilo também se repete, e os mecanismos de construção dessa narrativa familiar. O que eu passo para frente, né? Qual história eu conto? Então, o caráter genético, ele tem a sua importância, mas o padrão de interação familiar, ele é muito poderoso na transmissão dos transtornos alimentares. Eu acho assim que os principais fatores familiares que influenciam a transmissão da obesidade nas gerações tem o ambiente, que eu estava falando agora, os hábitos alimentares, óbvio, o caráter hereditário, e as lealdades e as crenças familiares, que é mais aí onde eu estou indo hoje, porque a gente estava falando um tópico de família dentro dos transtornos alimentares, né? Então, a repetição desses padrões é a prova da transmissão geracional, que ela é fundamental para a sobrevivência e a perpetuação da família. Então, é nessa transmissão desses valores
que também é passado a como se trata e como se coloca a obesidade. É muito difícil imaginar que a gente possa ter mudanças no tratamento de transtorno alimentar sem a participação da família. E tem assim é um negócio que é muito, tem dois lados isso, né? Porque às vezes a família, ela coopera na instalação e na manutenção da doença. Ela não quer mudar aquele sistema está instalado. E quando você mexe alguma coisa, mexe a família inteira. E aí, como é que você faz, né? Se você, o paciente identificado, que no caso dos transtornos é o obeso, o anorexia, o paciente identificado, se ele quer sair dessa posição, a família não deixa, porque ele é o único que está mostrando aquela doença, é o frágil da família. Isso serve para o alcoólatra, para o esquizofrênico, para todo mundo aí que mostra uma disfunção, tá? Família saudável é aquela em que toda hora alguém tem um problema. Uma hora sou eu, uma hora é o marido, outra hora é o filho. Isso, o problema roda. Isso é família saudável. Quando tem uma pessoa só que tem um problema, é uma família disfuncional. Então, a família é parte indispensável no tratamento dos transtornos alimentares. E era mais ou menos isso. Assim, ninguém quer que aquele sistema se quebre. Então, eles mantêm o sujeito doente. E é muito perverso isso, né? É muito. Aí entra coisa. Agora eu lembrei de um negócio. A Ana também estava falando dessa individualidade dentro de casa. Aquela paciente dela tentando falar com a mãe ouvindo e tal. Dentro da família também, a gente cresce naquele ambiente. A primeira coisa que a gente ouve é a família, né? As nossas primeiras informações é daquele primeiro ambiente ali. Depois a gente vai expandindo, amiguinhos da escola, tal, o grupo de jovens é super importante. Agora, a gente vai construindo a nossa individualidade dentro desse contexto. E essa separação, ela é muito difícil, porque a família não quer abrir mão desse elemento. Então, a gente vive numa guerra entre uma identificação, uma construção dessa identidade pessoal e aquele sistema familiar. Se eu vou contra o sistema familiar, eu estou traindo a minha família. E se eu quero, mas ao mesmo tempo eu tenho que me instalar como sujeito independente e individual. Então é uma guerra eterna, né? Hoje eu fui mais ou menos por aí. Tá com vocês. Então, quero pontuar algumas coisas antes de entrar. Eu trouxe um relato clínico de uma paciente com transtorno alimentar e como eu pedi que ela escrevesse, né? Porque às vezes alguns recursos que eu uso é a escrita terapêutica. Como é que foi a experiência dela confinada, né, com a família? Porque teve desdobramentos aí, um agravamento dos sintomas de anorexia. Mas antes eu adorei o relato da Ana, porque tem acontecido muito nos atendimentos online. Então, eu tenho mães que estão aprendendo a pôr limite para os filhos. Olha que delícia, que maravilha. Mamãe está tendo conversa de adulto. Então, como precisa, né? Que bom. E, tipo, nossa, eu estou conseguindo finalmente, né, treinar o limite e fazer isso. Em compensação, tem mulheres em relações completamente tóxicas e abusivas que estão pegando o carro e dirigindo, parando num ponto erro para ter sessão, e às vezes só consegue ser por voz, porque o sinal tá ruim. E enfim, a gente... Olha, a exposição ao perigo, né, Lu? A pessoa fica sozinha na rua para poder ter uma certa privacidade e fica ali. Exatamente, Paula. Então a gente começa a ver coisas além do consultório, né? Tem uma perda do paciente não estar aqui presencial, mas tem coisas que vão emergindo a partir dessas relações que a gente não consegue às vezes ver e o paciente não consegue trazer para a gente também, né? Por exemplo, eu nunca imaginaria que a filha dessa minha paciente era tão colada nela. E aí tornou-se uma questão também. Já tem 3 ou, sei lá, 4 sessões que é uma questão para ela. Ela não tinha observado como a filha de 6, 7 anos é colada nela, absurdamente colada. Enfim, acho que vou para o relato. E depois a gente abre para algumas, já tem algumas inferências do relato que eu estou atendendo essa paciente há quase 1 ano. E aí vocês também ficam à vontade para acharem e dar os pitacos de psicólogos. E, só um comentário, Lu, aí você tem uma paciente anoréxica, é muito interessante porque é muito mais difícil, né?
de você ter bulímico, ter obeso é uma coisa, ter anoréxico é assim, é prêmio, é difícil a pessoa ficar, né? Então, eu acho que eu tenho 3 prêmios, então, viu? Ela não está ainda na faixa de anorexia, tá? Ela, deixa eu claro, ela passeia, ela faz um balé aí entre, que é comum entre alguns transtornos, né? Ela esteve na faixa de anorexia, atualmente não está, mas que também é um transtorno para ela não estar nessa faixa de que ela gostaria, né? Então, vou ler o relato que ela mesma escreveu, consentido por ela, falei que ela escolhesse o pseudônimo que ela quisesse, ela escolheu o X. Então, vou ler aqui, não é muito grande não, tá? Meu nome é X, tenho 23 anos e estou no último período de medicina. Já fui obesa quando tinha 14 anos e descobri o hipotireoidismo e resistência insulínica. Tratei e me tornei de sobrepeso. Com uns 16 anos, resolvi emagrecer por estética, quando tudo começou. Dietas restritivas, vômitos despretensiosos. Foi assim, controlado por alguns anos, até que a perda de peso se acentuou e resolvi procurar ajuda. Bom, curso e faculdade fora da cidade que sempre morei. E com isolamento social, por conta da pandemia, eu retornei para minha casa, para a casa dos pais, né? Porque a faculdade, obviamente, fechou. E para convívio com a minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão. São pessoas maravilhosas que eu amo muito. Eu me sentia bem, há mais ou menos um mês, sem episódios de vômitos, mas sempre insatisfeita com meu corpo. E ainda resolvi fazer quaresma de qualquer tipo de doce. Fazer quaresma, ela ficou no período da quaresma sem comer nenhum doce, sem nada de açúcar. Minha comida sempre é feita separada da minha família, pois não pode ter um pingo de azeite ou nenhum óleo. E também tenho os meus horários para comer. Minha casa cercada de biscoitos e besteiras, onde eu moro, nem pensar. Me sentia em obstáculos às vezes por sentir vontade de comer algumas coisas e não me permitir por engordar. Porém, mentalmente, julgando fortemente minha família por comer, sendo que eles têm sobrepeso. Mas também, quando resistia, me sentia forte e capaz. Enfim, quando passou a Páscoa, meu ovo era fit. Só um adendo, ela pediu o pai para comprar um ovo que custava quase R$100, porque ele era de whey, ele era fit, né? E minha casa com várias opções normais. Voltei a comer doce. Foi o rebote. Perda de controle, comia a caixa inteira de bombom e depois vomitava e ainda completava com a metformina. Meu pensamento era, já que comi estraguei tudo, fui fraca, vou comer o quanto eu quero e depois eu coloco tudo para fora. Meu irmão tem sobrepeso, me senti incomodada com a alimentação dele, o que chegou a atrapalhar meu afeto em relação a ele. Resolvi me pesar, 52 quilos. Para mim foi um peso que há muito tempo não via, pois entrar na casa dos 50 é um absurdo. Retornei ao meu apartamento, sempre com ela voltou para a cidade da faculdade, sempre com grande insatisfação com o meu corpo e um enorme desejo de emagrecer a todo custo e rápido. Não faço questão de sabores, por isso sempre opto pelo que é mais saudável para não engordar. Tive uns 2 episódios de vômito por não aceitar meu estômago cheio e uso quase diário de metformina. Fiz interrupção da minha medicação, que é medicação com acompanhamento da psiquiatra, por medo de me aumentar a fome, sendo que eu sei que isso não ocorre. Emagrecer sempre está nos meus pedidos. Frequentemente me pego medindo por pregas. Pois é. Não entendi isso que você falou no final. Me pego. Ela mede por pregas. Ela vê as pregas
Então, ela tem que sentir os ossinhos, né? Não pode ter sente, tem gordura entre, né, o osso e a pele. Eu adoro sentir os meus ossinhos. Ela fala bem isso, bastante isso. O controle aparece em todo o tempo, né, Lu? Todo o tempo. Apesar do controle, né, enorme dela, a ausência de limites nessa família é muito forte entre as gerações. E a família toda tem sobrepeso. Eu conheço a família toda. Não é só um olhar exagerado de uma menina anoréxica, né? Realmente tem. O irmão já está num nível maior de obesidade, a mãe faz tratamento de diabetes, enfim. Eles estão envolvidos numa falta de limite, né? E ela constantemente obrigada a dar limite para essa família. E desesperada para se individualizar, né? Também para se individualizar, de ser, né, a sua é diferente, eu tenho que separar. E ela se coloca no lugar de juíza também da alimentação deles. Eu tenho que dar limite para esse povo, não tem condição. Né? Meu pai fica todo dia com um pacote de batata frita, ele não tem noção do que está acontecendo. E isso ela traz muito, sabe? Ao mesmo tempo, eu até coloquei aqui nas minhas anotações, né? É um excesso de rituais, né? Vocês viram? Quantos rituais para comer? E um vazio interno, né? Um vazio afetivo, um vazio interno. Ela passou muitos momentos ali da quarentena com a família, mas dentro do parto tem uma separação, né? Muito marcada. Você falando aí, eu também ouço esse negócio de o pai tá comendo coisa de batata frita tal inteiro, também é uma forma dela invadir, né? Trabalha do mesmo jeito, ela não tá muito acostumada com isso. Gente, como é impressionante, como o negócio se repete. É impressionante, é isso mesmo. A falta de limite, né? Tá invadindo ali o que o outro tá comendo. Ela várias vezes teve muitas tentativas de colocar o irmão em dieta. Ela escreveu uma dieta para o irmão fazer. Vamos aproveitar esse período, né? Vamos lá. E queria que também ele fosse atendido por uma especialista. Oi? Ô, Lu, eu fiquei pensando, né, na questão da anorexia, que o funcionamento que se revela é sempre essa tentativa de permanecer no controle da situação. Muito. Né? Porque a ameaça é de descontrole. Né? Ela precisa controlar o que ela não tem. Então, esse controle aparece, né? Esse extremo do controle do peso, do controle das comidas, né? Do controle de... Eu acho que o controle é o que fica mais assim, em evidência, né? O que é mais revelado nesse funcionamento. Essa necessidade de controle. Você vê que o perfeccionismo é um traço assim, marcante, né? Não pode ter um pingo de óleo, o horário tem que ser esse, porque é o meu horário de lá, não pode ser o horário da família. E ali o traço maior. Se eu comi eu estraguei tudo, eu sujei tudo. Pois é. Eu tenho que comer tudo agora, depois eu limpo isso. De alguma forma, põe pra fora. Eu lembrei daquele negócio, assim, também dessas famílias invadidas, né? São super invadidas o tempo inteiro entre eles. E dentro do corpo dela, ela controla, né? Aqui mando eu. Então, acho tão bonito isso. É a forma de separar, né? Aqui não tem invasão, aqui você não entra, né? As relações, tem o texto, né? Da McDougall, né? Um corpo para dois, né? Muito dessa simbiose. É até um receio meu daquela mãe que eu falei, né? Da filhinha que tá grudada. Eu falo, meu Deus, o que será? Porque são bailarinas e a gente já fica quase... Bailarina já é uma profissãozinha que a gente já gosta, né? Já sabe bem. Vamos separar. A gente já fica assim, temerosa, né? E ao mesmo tempo, como é doloroso. Como é uma dor, né? Eu acredito, às vezes, eu não sei, na experiência de vocês, na psicoeducação. Tem que trazer família, porque eles não têm noção
né, do que é o transtorno alimentar. Passa pelo FIT, né? Ou passa só pelo... ela come demais, é fraca, né? Não tem foco para fazer dieta. Então, por vezes, eu trago mesmo a família e converso. E, às vezes, eu converso no sentido também de tentar trazer outros comentários, né, familiares, porque, por vezes, é uma família que fala muito do corpo. Os saberes do corpo estão muito envolvidos nas conversas e tudo. Então, come demais, vai engordar, muito magra, tem que comer. E trazer outras formas de Se comunicar. relacionarem, né? Que não é só através disso aí. Eu sou suspeita para falar, né, Lu? Assim, eu gosto, a família eu acho extremamente importante. Agora, eu também entendo uma limitação, porque às vezes ela é um bloqueio. Ela vai falar não, e aí você não tem força para mudar. É incrível, né? Tem família que nunca vem, tá? Não, Família simplesmente não vem. nunca. Já Mas fala não. a gente tenta sempre, né? É, já fala não no próprio convite. Uhum. É isso aí. O que vocês acham de... Lu, você não quer falar um pouquinho da sua jornada, né? Que semana que vem você já não vai estar aqui também de novo, porque você está trabalhando em outras atividades. Frenética com a jornada da Lu, né? Chama jornada da Lu, gente, é meio egocêntrico, né? Mas é porque a minha jornada pessoal, nossas escolhas nunca são aleatórias, né? Essa pessoa aqui já pesou 112 quilos. Então, onde eu misturo um pouco da teoria, mas um pouco também de mentoria, né? Digamos assim, então uma jornada com várias aulas, diversos temas relacionados à obesidade, mas também muito à generosidade com o corpo, o auto-amor, enfim. Curso online, pode ser feito aí na quarentena, né? Não precisa ser presencial. E tá na minha rede social, é só acessar aí meu Instagram que tem tudo lá. Obrigada. Paulinho vai pôr no fim aí. Assim, outra coisa também, eu acho que você, Ana, todo mundo que tá, né, assim, que fez, todos os membros da Sobrata, né, a Dirce e todo mundo, ninguém cai nisso à toa. São questões nossas que a gente vem aí também, não é quem escolhi isso à toa, não. Sempre tem um fundinho ou um fundão, né? Sem dúvida. Semana que vem quem vai estar aqui com a gente também é a Amália, acho que ela vai confirmar ainda, ela é dentista e vai falar um pouco dos transtornos alimentares também pela odontologia, que eu achei interessante. Sensacional. E vamos ver se o pessoal dá sugestão para a gente aí de temas, o que eles estão querendo ouvir e tal, para a gente poder expandir o nosso SobraCast. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu estava lembrando da questão da pandemia que acirra esses sintomas, né, dos transtornos alimentares pela própria condição de acúmulo de excesso de comidas em casa, de congelados, de ausência aí de uma rotina, né, ausência de exercícios. Eu atendo uma moça que ela é obesa, já perdeu muito, mas ela é obesa. E começou a pandemia, ela tinha o hábito de almoçar em restaurante aquilo, né? Então, isso tudo foi fechado, né? Eles são comerciantes, continuam com o negócio deles. E aí começou a comer processado e tal. E aí tem essa história, né? Já que eu não estou conseguindo, plumba, deixa para lá. E nisso ela já ganhou um monte né, de peso, né? Então, se autorizar, se responsabilizar, tentar falar do que ela está sentindo e começar a fazer a própria comida, né? Quem sabe esse encontro aí com a cozinha, né? E tantos lives e ensinamentos aí de como cozinhar com a família. Mas é complicada a história da família, porque são todos obesos, aí vem um boicote daqui, o outro dali. Isso ela já percebeu, né? Já conseguiu um distanciamento, mas, de qualquer forma, é preciso baixar essa ansiedade para a pessoa conseguir criar uma alimentação novamente, né? Porque a situação em si piora para quem já tem o problema alimentar, né? Não era isso que eu me lembrei.
E, Ana, assim, família de obeso, você querer não ser obeso, você vai ser desleal a essa família. Como, né? É muito complicado. Tem esse pacto, né? Tem um E pai. tem todo um funcionamento. É muito engraçado, quer dizer, quando ela começa a fazer, aí daqui a pouco o outro aparece com uma comida super calórica, né? No momento ainda de ansiedade e tristeza, vai procurar a comida mais calórica, né? A questão do afeto está aí também, né? Que está para além da nutrição. Então, vai procurar. Então, começa a fazer, o outro traz pizza, o outro traz, né? Porque também é mais fácil nesse momento, né? Agora, é como você falou, Paula, existe um funcionamento familiar, Sim. que eu achei É um, assim, que é é um isso, né? Muito importante. sistema, né, Paulo? É um desertor do sistema, não pode funcionar diferente. Não pode. Quem é que vai contra o sistema? Quem é que vai? Não vai. É, a gente está falando do sintoma em transtorno, né? Quando a gente sabe, nós atendemos na clínica outros transtornos, outros, né, sujeitos, e que cada um vai falar da sua posição na casa, na família, né? Sair dessa posição é muito complicado. Então, o atendimento com criança e adolescente que você ouve os pais, né? Quando a criança começa a melhorar, muitas vezes eles tiram, Uhum. né? Agora, se responsabilizar pela sua posição, pelo seu lugar na família, fazer um trabalho com isso, exige aí um tempo, né? É verdade. Muito difícil você tratar só a criança, o adolescente até é possível, mas a gente sabe que esse envolvimento familiar é complicado. A moça que se atende, Lu, tem que idade? Essa anoréxica? 23 anos. 3, é bom, já é uma adulta, já é uma jovem, né? Adulta. Mas não é uma questão cronológica, né? As dependências, elas se mantêm, né? Não, e é uma questão, né? Também para a pessoa que está fazendo faculdade, ainda não tem uma independência financeira, então Pois é. Lugar mesmo, né? Lógico. E hoje saem cada vez mais tarde da casa dos pais, mercado complicado. Não sei até se nesse momento, né, de muito desemprego e tal, tem até um retorno. Então, são questões da nossa sociedade, né? E é um convite. Muito bom, gostei. Hã? Eu falo que, por exemplo, para essa paciente sua, né, que a família não ajuda muito, eu falo que é um convite também, para a gente falar da vulnerabilidade da gente. Porque a gente, né, as pessoas têm medo de falar de si para os familiares, do que está difícil, de como é difícil. Né? É um convite. Quanto mais passo, é um convite, né? E quanto mais a gente sabe aonde a gente anda bem e aonde a gente não anda bem, mais fácil a gente controla, né? Se a questão é controle. É verdade. Então tá bom, gente. Fica mais alguma coisa? Não, acho que foi suficiente. Hoje tá, né? Acho que por hoje está bom. Paulinho tem que ver quanto tempo aí deu também pra gente, ver se tá tudo certo e... Eu me senti numa palestra de um psicanalista e, ó, anotei aqui, ó, essa parte que foi... Não é ótima, meu Deus. Ela incentiva. Isso você dá bastante. Semana que vem você pula, né? E na outra semana a gente começa a te infernizar de novo e aí a gente... Deixa eu ir. Vai, Lu. Vai lá, beijo. Ter live daqui a pouco. Beijinho, amor. Beijo, querida. Bom trabalho. Deus. Tchau. Beijo. Tchau, Paulinha.